Agora nós vamos passar para o configura tributação. Essa janela já não é tão simples, né? É nessa janela onde nós vamos fazer a vinculação da operação fiscal e do grupo tributário, e é nela que nós vamos cadastrar o ICMS por estado dessa configuração, o IPI dessa configuração, o PIS dessa configuração e o COFINS, a COFINS dessa configuração, tá? Então, para desenvolver essa janela de configuração, você vai abrir o gerador de VOs, né, e você vai gerar os VOs do configura OFGT, do ICMS UF, do IPI, do PIS e da COFINS. Esses VOs. E o controller, qual é o controller que nós estamos utilizando aqui? É o configura OFGT. Deixa eu só conferir se é esse mesmo, tá? Essa janela é chamada de tributação. Aqui está ela. E aqui no método onCreate, é isso mesmo, olha, configura o FGT. Tá? Então você vai criar o controller configura o FGT para o cliente e o configura o FGT para o servidor, tá? Além do VO do configura o FGT. Sendo que o VO do configura o FGT ele vai sofrer várias alterações, né? Você vai colocar a descrição tanto da operação fiscal quanto do grupo tributário, porque a tabela configura o FGT tem o ID dos dois. Para que essa descrição ela seja preenchida nesses campos transientes, nós temos os dois VOs, tá? E aí nós vamos ter três associações, uma associação com o PIS, uma associação com o COFINS, uma associação com o IPI, né, vai de 0 a 1, você está vendo aqui os relacionamentos, e temos uma lista de ICMS UF, tá, que você pode ter de 0 a N, né, até 27, né, que são os estados mais o Distrito Federal. Tá? Como já foi mostrado várias outras vezes em como configurar um VO que tem associações e listas, você vai seguir a mesma ideia, tá? Para configurar aqui as associações e a lista de ICMS. Tá? E aqui nós estamos setando as descrições, né, tanto da operação fiscal quanto do grupo tributário. Tá? Bom, como é de se esperar, o controller no lado do servidor também vai sofrer alterações. Configura o FGT Controller. O método consulta fica do mesmo jeito como foi gerado lá no gerador. Já o método insere, nós temos aqui um VO relacionado ao ICMS UF e temos um enumerator. Tá? A primeira coisa que nós fazemos quando recebemos aqui um objeto para inserção, nós inserimos esse objeto e pegamos o último ID dele. Daí nós vamos inserir o PIS, né? Se a associação tribute PIS código de apuração VO estiver instanciada aqui no objeto de configuração, nós vamos então informar o último ID no ID de configuração do PIS, né? Porque essa tabela ela é filha da configuração. Então, se nós viermos aqui em PIS, nós temos o ID da configuração. Tá? Primeiro, então, nós inserimos a configuração e recebemos o ID, né, o ID dessa configuração. Informamos o ID da configuração como uma chave estrangeira do PIS e pedimos para inserir o PIS. Mesma coisa com o COFINS. Né? O objeto COFINS está instanciado? Tá. Então, pegue o último ID, atribua ao ID da configuração do COFINS e insira o COFINS. Mesma coisa a gente faz para o IPI. No caso do ICMS, nós vamos pegar o enumerator da lista tribute ICMS UF. Tá? E enquanto houver registros, nós instanciamos aqui, pegamos o registro corrente do enumerator, né? Passamos aqui para esse objeto tribute ICMS UF,
atribuímos o último ID para a chave estrangeira do tributo ICMS-UF. Veja que ele também tem o ID da configuração aqui. E depois inserimos essa tributação do ICMS na nossa base de dados. Tá? Isso para inserção. Para alteração, nós temos aqui o objeto antigo e temos a enumeração. Né? Primeiro nós testamos se houve alterações no objeto principal, na tabela principal. Se houve, nós vamos chamar o método alterar para ela. Depois nós vamos testando para os outros objetos. Né? O objeto PIS subiu, ele está instanciado? Tá. Então, chama o método alterar passando ele. Mesma coisa para o COFINS, mesma coisa para o IPI. E quando chega no ICMS, nós pegamos o enumerator da lista de ICMS, né? E se o ID que subiu for diferente de 0, nós chamamos o alterar. Se ele não for diferente de 0, se ele for igual a 0, no caso, nós chamamos o inserir, né? Porque um usuário ele pode pedir para alterar, né? Ele pode pedir para alterar uma configuração existente e inserir um novo ICMS aqui. Então ele está numa operação de alteração. No entanto, nessa tabela de detalhe ele está inserindo um registro. É por isso que nós fazemos esse controle aqui. Já foi demonstrado nas videoaulas anteriores, em várias janelas nós fizemos isso daí. Tá? Então tem essas alterações nesse controller da tributação no lado do servidor. Retornando ao lado do cliente, vamos analisar aqui a nossa janela, né? Bom, o usuário ele vai selecionar a operação fiscal e vai selecionar o grupo tributário. Depois que ele fizer isso, ele vai cadastrar aqui os dados de ICMS para esse conjunto de operação grupo tributário, vai cadastrar os dados do PIS, os dados do COFINS, os dados do IPI. Veja que nós temos várias pesquisas aqui por campos transientes, né? Nós temos a pesquisa pela operação fiscal, do grupo tributário, do CST do IPI, do tipo de receita, do CST do COFINS, do código de apuração do COFINS, do CST do PIS, do código de apuração do PIS. E na grid de ICMS nós pesquisamos pela UF, pesquisamos pelo CFOP, pelo CSOSN e pelo CST. Então, tem muita pesquisa aqui nessa janela. Vamos ver então como é que ficou o código fonte dela. Bom, na minha região infra, eu tenho aqui o método create, onde eu seto o VO e o controller principal para essa janela. Tem o método limpar campos, onde ele limpa todos os campos, todos os edits, e adicionalmente ele limpa também esse cliente dataset, que é o cliente dataset do ICMS, esse aqui, ó. Ele vai limpar esse cliente dataset, tá? Esse cliente dataset ele está representando, né, a tabela tributo ICMS-UF, tá? Ele tem os mesmos campos que estão definidos aqui, né? Quase os mesmos campos, porque ele tem um campo a mais, que é o campo persist, ó. Esse campo aqui nós testamos ele no lado do cliente, né, para saber se o registro vai subir ou não. Tá? Muito bem. Configurar layout tela. Então, quando o usuário ele estiver apenas navegando, nós deixamos alguns panels aí habilitados ou não. Tá? É isso que vai fazer esse procedimento, configurar layout tela, que já foi utilizado em outras janelas também, nós já vimos em outros módulos. Controle CRUD, método inserir padrão, método editar padrão, método excluir. Esse método excluir está um pouquinho diferente, né? Não é esse está igual aos demais, me enganei aqui. Esse método excluir está idêntico aos demais, ele apenas chama aí o método excluir do objeto controller. No método do salvar, nós fazemos aqui uma verificação. Se o usuário não informou a operação fiscal ou não informou o grupo tributário, então nós avisamos para ele que esses dados não podem ficar em branco. Tá? E setamos o foco no ID da operação fiscal e saímos do procedimento. Ok? Depois, se deu tudo certo, nós configuramos aqui os dados de cabeçalho, né, que é o ID da operação fiscal,
o ID do grupo tributário. Se tivermos editando, tivermos em modo de edição, nós já setamos aqui o ID do registro selecionado no ID do objeto principal, e aqui vem os dados de cada um dos impostos, né? No caso do PIS, se o código CST do PIS for maior que 0 e o código da apuração do PIS for maior que 0, se tivermos inserindo, nós instanciamos lá o Tribute PIS Código de Apuração VO, o VO que está vinculado ao objeto principal. Setamos todos os dados nesse objeto, né? Se tivermos editando, nós fazemos uma comparação do objeto antigo com o objeto novo. Se eles estiverem iguais, nós já zeramos aqui, olha, os dois, tá? Os dois objetos vinculados, para eles não subirem para o servidor. A mesma coisa fazemos com o COFINS. A mesma lógica do PIS está sendo utilizada no COFINS e está sendo utilizada também para o IPI. ICMS por UF, a lógica é um pouquinho diferente, já que é uma lista, né? Então nós testamos aqui, fazemos um laço no cliente dataset e testamos se o campo persist está igual a sim ou se o ID é igual a 0. Se for, nós instanciamos o objeto, ICMS UF, setamos todos os dados nele e adicionamos esse objeto na lista que está vinculado ao objeto principal. Tá? Zeramos os objetos, né, as associações que não tem necessidade de subir, que no caso é o operação fiscal e o grupo tributário. Eu só preciso do ID deles lá no servidor, não preciso que suba o objeto completo. E aqui eu faço o teste. Se eu estiver inserindo, eu chamo o método insere, se eu estiver editando, eu chamo o método altera. Tá? Muito bem, esses são os nossos controles CRUD. Na região campos transientes, essa região é grande, né? Porque ela vai ter aqui as várias pesquisas, como eu já mostrei para vocês. Então vai ter a pesquisa pela operação fiscal, vai ter a pesquisa pelo o ID do tipo de receita, do IPI, a pesquisa pelo código de apuração EFD do COFINS, a pesquisa pelo código de apuração EFD do PIS, todos eles, tá? Todos os campos transientes estão definidos aí. Os da grid não, tá? Os F1 aqui da grid não estão nessa região. Vão estar nessa região aqui, controles de grid. Tá? Primeiramente vem o método grid para edits, né? Onde eu seto o objeto VO e o objeto old VO. Jogo os dados do cabeçalho, pego os dados de PIS, de COFINS, de IPI e pego os dados de ICMS. Todos os dados eles são carregados ali na janela. Daí eu tenho o método keydown, onde eu vou verificar qual foi a tecla que foi pressionada, tá? Se a tecla que foi pressionada for igual a F1, e se o ICMS, o cliente dataset, estiver vazio, eu já adiciono um registro, tá? Se o índice que está selecionado, a coluna que está selecionada for a 0, eu vou pesquisar pela UF, pela sigla da UF. Se a coluna que estiver selecionada for a 1, eu vou pesquisar pelo CFOP. Se a coluna for a 2, eu vou pesquisar pelo CSOSN. E se a coluna for a 3, eu vou pesquisar pelo CST. Tá? Aqui, se eu editar um desses registros, eu marco o campo persist como sim. E se eu clicar duas vezes na grid, eu chamo configurar layout tela. Essa é a nossa região controle de grid. E eu tenho uma região actions. A região actions, eu tenho importar UFs, né? Importar UFs, eu já trago todas as UFs que estão definidas na tabela de UF, tá? Então, se o usuário ele não quer ficar inserindo registros aqui manualmente, se essa combinação de operação fiscal e grupo tributário for para todos os estados, é mais fácil ele importar as UFs diretamente e depois informar os dados para cada UF, né? E eu tenho a action excluir item. Pode ser que o usuário ele inclua um item aqui e ele queira excluir. Se ele estiver em modo de inserção, significa que esse item ainda não está no banco de dados. Daí eu apenas chamo o método delete do cliente dataset. Agora, se ele estiver em modo de adição, esse registro possivelmente já esteja no banco de dados. É bem provável
que já esteja no banco de dados. Daí eu chamo o método exclui, tá? E posteriormente eu chamo o método delete. Bom, podemos então fazer um teste. Eu vou executar aqui a aplicação. Configura tributação. Se eu pressionar F9, ele já traz as duas configurações que estão armazenadas aqui no banco. Olha. Tá? Tem essas duas configurações. Ele está trazendo também as descrições, que são os meus campos transientes. Se eu pressionar F3 na primeira, ele já traz aqui, olha, que para venda para lojistas e revendedor, os produtos de fabricação própria, eu tenho essa configuração de ICMS para o DF e apenas para o DF. Tenho essa configuração de PIS, essa configuração de COFINS e essa configuração de IPI que está toda zerada. Já nessa segunda aqui, né, para venda lojista para fora do estado, produto de fabricação própria sujeito ao ICMS, eu tenho aqui de ICMS as configurações para São Paulo e Minas Gerais, de PIS eu tenho essas configurações, COFINS essas daqui, e IPI eu tenho essas configurações. Legal? Então aí está o nosso cadastro da tributação. Na próxima videoaula nós vamos analisar os casos onde o usuário ele não quer utilizar esse cadastro de tributação por algum motivo e vai utilizar aí o ICMS customizado. Tá?